Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral desse domingo, dia 1º de março de 2026. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: a importância da obediência a Deus. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Deuteronômio 28:1, que diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, eu começo dizendo o seguinte: obedecer não é uma tarefa fácil. Esta verdade pode ser vista desde o início da história humana. Deus havia criado tudo perfeito, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulos 1 e 2. À medida em que os 2 primeiros capítulos da Bíblia são descritos, Moisés faz um comentário dizendo que tudo era bom e viu Deus aquilo que ele havia feito e era muito bom. Disse para Adão e Eva que eles deveriam obedecê-lo e não comer do fruto proibido. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas logo no capítulo seguinte, vemos um relato da desobediência do primeiro casal, descumprindo a ordem divina. As consequências desta história nós já sabemos, desta desobediência. Em Gênesis 3, eles foram expulsos do jardim do Éden por causa da desobediência. Aliás, eu costumo dizer que Gênesis 3, nós poderíamos dizer que é a maior tragédia da humanidade, que é a entrada do pecado no mundo. No decorrer da história bíblica ou da história da redenção, nós podemos ver que esse mesmo problema está presente nos outros livros da Escritura. A dificuldade humana em obedecer a Deus e em fazer a sua vontade. Geração após geração, percebe-se de forma clara a dificuldade que o povo escolhido, o povo da aliança, tem de obedecer à vontade do seu Criador. O coração do homem é mau, as suas inclinações são pecaminosas. Obedecer, sem dúvida, é e sempre será um grande desafio para nós. O texto transcrito acima na nossa pastoral, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, fala justamente sobre a importância de obedecer ou da obediência a Deus. Moisés estava exortando e ensinando o povo sobre os deveres que eles tinham para com o seu Criador. Ele já estava no final da sua vida ao escrever o livro de Deuteronômio. Aliás, este nome Deuteronômio significa repetição da lei ou segunda lei. Os seus ouvintes eram a segunda geração daqueles que haviam saído do Egito. A primeira geração, os pais, foram murmuradores, reclamaram de Deus e eles pereceram no deserto, ficaram andando 40 anos e pereceram. E aqui no livro de Deuteronômio ele está escrevendo para os filhos, a segunda geração que saiu do Egito. E a ênfase nesse texto de Deuteronômio 28 é a obediência. Repare como Moisés começa o capítulo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aliás, irmãos, eu atrevo-me a dizer que Deuteronômio 28 seja um dos principais capítulos do Antigo Testamento, se não for o principal. Eu diria que Deuteronômio 28 provavelmente é o capítulo mais importante do Antigo Testamento, pois as consequências serão graves, porque eles não cumpriram aquilo que está prescrito nesse texto de Deuteronômio 28. O capítulo é grande, são 68 versículos, e ele está dividido em 2 partes. A primeira parte fala sobre as bênçãos da obediência, versículos 1 a 14. A segunda parte fala sobre as maldições da desobediência,
versículos 15 a 68. Tudo o que é anunciado neste capítulo tem consequências claras para todo o restante do Antigo Testamento. Então é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo antecipadamente tudo aquilo que iria acontecer. Aquilo que ia acontecer de bom em caso de obediência e as consequências ruins em caso de desobediência. Quando o povo obedecia, vinha a bênção de Deus. Quando este mesmo povo desobedecia, vinha a maldição do Senhor. E eu quero me concentrar especificamente na primeira parte desse capítulo, versículos 1 a 14. Moisés começa com uma partícula condicional no texto, no versículo lido, se. Veja só, uma palavra tão pequena, mas tão desafiadoras. Duas letras apenas, mas com um enorme desafio, se. Portanto, nós temos essa partícula condicional. Se vocês obedecerem, se ouvirem, se atentamente prestarem atenção nos mandamentos do Senhor. A ideia é que eles deveriam pensar, refletir e considerar a vontade do Senhor. Os mandamentos precisavam ser guardados, que é correspondente ou sinônimo de obedecidos. Os mandamentos precisavam ser guardados e obedecidos pelo povo. A obediência traria bênçãos para eles, como está escrito no texto. E nós podemos ver nos versículos 1 a 14, vou apenas citar, mas os irmãos podem ver com mais calma no texto. Veja só o que a obediência traria para este povo. Olha só. O povo seria bendito na cidade e no campo. Isso está no versículo 3. O fruto do ventre, da terra, dos animais seriam benditos. Isso está no versículo 4. Bendito o povo seria ao entrar e ao sair. Versículo 6. Eles seriam um povo santo. Versículo 9. Tem mais. Teriam abundância de bens. Versículo 11. E eles seriam colocados por cabeça e não por cauda. Versículo 13. Percebam quanta bênção descrita que o povo desfrutaria com a obediência ao Senhor. A obediência é fundamental. Portanto, Moisés se concentra nessa primeira parte do texto, versículos 1 a 14, para dizer as bênçãos que a obediência traria para este povo da aliança. Aliás, eu quero citar uma referência bíblica sobre a importância da obediência. Lá em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel estava falando com o rei Saul que Deus mandava ele fazer alguma coisa, ou o próprio profeta Samuel mandava ele fazer alguma coisa e ele fazia pela metade, não fazia completo. E em 1 Samuel 15, 22, o texto diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Observe, são duas coisas boas. Sacrificar é algo bom. Obedecer também é algo bom. Mas se colocados na balança, ele diz assim: sacrificar é bom, mas obedecer é melhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a entender a importância de obedecer a Deus. Mais do que isso, obedecê-lo, honrá-lo e servi-lo com integridade. Nós precisamos, como discípulos do Senhor, guardar, obedecer os mandamentos do Senhor, por mais difíceis que sejam, por mais desafiadores que sejam, é preciso obedecê-los. E eu digo o seguinte para os irmãos: é difícil, mas é recompensador obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. Fazendo isso, caberá a nós desfrutar das bênçãos que Ele tem para nos oferecer. É isso que eu queria deixar para nós, entendermos a importância da obediência a Deus. Que nós sejamos, irmãos, discípulos obedientes a cada dia e que fazem a vontade do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.